Eu sou o João Rodrigues, médico de família da USF Serra da Lousã e além de médico de família, tenho neste momento também a função de coordenador da própria USF. Não é? Uma questão importante, até podemos começar por aí, se entender, é que os coordenadores das USFs têm uma característica ímpar na nossa administração pública. Devem ser eleitos, são obrigatoriamente eleitos em Conselho Geral da USF. O Conselho Geral da USF são todos os profissionais da USF, médicos, enfermeiros e secretários clínicos, e tem que ter uma maioria de 2/3, uma maioria qualificada. O mandato pode ser de 1 ano, ou de 2, ou 3, ou de 4, o que o Conselho Geral quiser. Na nossa USF, decidimos desde sempre que os mandatos eram anuais. A administração não opina, não diz rigorosamente nada a este respeito. A responsabilidade é dos profissionais, na sua totalidade, que têm que nomear, eleger por 2/3 o coordenador. Em relação a outras questões de cultura multiprofissional, esta é uma delas, isto é o funcionamento do Conselho Geral, que tem que decidir sobre a vida interna da USF. Os temas mais importantes, as temáticas mais importantes têm que ser decididas em Conselho Geral. Porque o coordenador, como eu costumo dizer, a única função do coordenador numa USF, em termos legais, é intervir quando há conflitualidade. Rigorosamente mais nada. Porque ele não decide nada. Isto é, a decisão é feita em Conselho Geral. Seja o plano de atividades, seja a contratualização anual que é feita com a administração, tem que ser aprovada previamente em Conselho Geral e tem que ser mandatada uma equipe. Seja o relatório de atividades, tudo o que diga respeito, os horários de trabalho, as cargas de trabalho, os programas de qualidade, quer dizer, tudo o que diga respeito em relação à vida da equipa tem que ser discutido em Conselho Geral e tem que ser aprovado por maioria de 2/3. Por isso isto é muito importante, o regulamento interno, a carga da qualidade, etc. Isto obviamente é único na administração pública, não é? E é algo que responsabiliza os profissionais. E aqui estamos a falar dos profissionais na sua totalidade, sem separar profissões, que também é outra coisa muito importante. Isto é a equipa multiprofissional que é responsabilizado. Isto é, um profissional, um voto. E isto é muito importante para todos, independentemente de ser médico, ser enfermeiro ou ser secretário. Isto, na nossa experiência, neste caso, de 6 anos do USF, vamos fazer 6 anos no dia 19 de novembro, tem-se mostrado extremamente enriquecedor. Isto é, profissionais que, à partida, qualquer agente externo poderia achar que não tinha potencialidades, desenvolve-se. E desenvolve o seu sentido crítico, a sua responsabilidade e a sua autonomia. Porque tem que votar, tem que tomar responsabilidades. Não se pode depois queixar dos outros. E isto é muito importante que aconteça. Isto é das áreas mais importantes em termos organizacionais. Isto está provado, obviamente, no modelo organizacional, que as pequenas equipas que têm que prestar contas são, obviamente, mais produtivas, têm mais qualidade e mais satisfação. A outra área que esta autonomia nos exige e que nos leva a nos aproximar mais da nossa população, isto é, dos nossos utentes, é esta própria autonomia, porque não há gestão de qualidade sem uma parceria com os próprios utentes. E nós sentimos isso logo ao fim de 1 ano e meio, 2 anos. A partir do 2º ano, um pouco antes, mas só ao fim do 2º ano, conseguimos criar uma comissão de utentes. Comissão de utentes que não é só uma questão de protocolo, é uma questão de lhes darmos tão bem responsabilidades e dar poder para participarem na vida da USF. E o que é que ficou então consignado e o que é que tem acontecido nos últimos 4 anos em relação à nossa Comissão de Utentes? A nossa Comissão de Utentes participa no circuito das reclamações e queixas. Isto é, qualquer reclamação que ocorra na USF, a Comissão de Utentes opina, recebe a queixa, opina sobre a queixa, ouve o cidadão que se queixou e dá o seu parecer sobre a queixa. Esse parecer é integrado no circuito burocrático administrativo, que é a resposta que a USF tem que dar ao gabinete do cidadão, que depois vai para o Ministério da Saúde. Portanto, isto é uma grande novidade que nos temos dado muito bem. Isto é, todas as reclamações são tão bem tratadas pela Comissão de Utentes. Outra área importante, a Comissão de Utentes participa
na avaliação da satisfação dos utilizadores, dos utentes. Nós temos um protocolo com a Faculdade de Economia da Universidade, com o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, para avaliar de 3 vezes por ano a avaliação da satisfação dos nossos utentes. E quem aplica os questionários são os membros do Gabinete do Cidadão do agrupamento, mais a Comissão de Utentes. Os profissionais da USF não interferem em rigorosamente nada. Depois, o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra trata os dados e envia os dados. E nós publicitamos os dados com o apoio da Comissão de Utentes. Outra área importante que nós temos, em que a Comissão de Utentes é obrigada a opinar sempre que a USF acha que deve mudar alguma coisa na estrutura. Imaginemos que nós queremos mudar uma porta porque aquela porta não está bem, queremos fechá-la, queremos mudar um quadro, isto é, tudo o que seja humanização, circuito do utente, antes da USF decidir em Conselho Geral, tem que pedir a opinião à Comissão de Utentes. Portanto, isto dá-nos alguma proximidade e responsabilidade. Isto é, a Comissão de Utentes tem estas 3 grandes funções e sabe que é ouvida antes da decisão do coletivo. Portanto, isto tem sido extremamente importante e nós temos crescido à custa disto. Além, obviamente, de ser uma parceira anual na organização do nosso aniversário, porque também, obviamente, é importante. Isto é, a comissão que organiza o aniversário faz parte de membros da USF e membros da Comissão do Utente. Isto só é possível com esta autonomia que eu estava a falar no início. Isto é, a autonomia ajuda-nos a ser mais sensíveis perante as necessidades da população. E isto leva a que se faça por rotina uma reunião anual com a Comissão de Utentes para apresentar os resultados ao OSF, para discutir, para ter ideias para o plano de trabalho do ano seguinte, isto é, para haver campo de ouvir os interessados, neste caso são os representantes dos utentes, em áreas cruciais como é o plano de trabalho para o ano seguinte, como é todo o processo de melhoria contínua que devemos ter permanentemente. Outra área que nós sentimos necessidade, e também tem a ver com essa questão, a USF entrou num processo de acreditação há 3 anos, pela Direção-Geral de Saúde e pela Junta de Andaluzia de Espanha, num protocolo cá com o Ministério da Saúde espanhol e português, e neste processo de acreditação a própria USF, a própria Comissão de Utentes, também participou. Isto é, teve 2 representantes em que acompanharam todo o processo. Nós obtivemos o processo de acreditação em junho deste ano e eles nestes 3 anos também fizeram parte de todo o processo. Isto foi interessante. Coisa simples, tem a ver essencialmente com o apoio domiciliário médico. As USFs do modelo B, o apoio domiciliário médico é da responsabilidade em termos de transporte dos próprios médicos. O que é que isso significa? Significa que as respostas a esses pedidos são feitos no tempo devido. Não há questão dos transportes. Muitas unidades de saúde, muitos centros de saúde têm que se deslocar, os seus profissionais têm que se deslocar ao táxi, não há transportes, obviamente há dificuldades. Nós constantemente, e nós damos resposta em 24 horas aos pedidos de domicílios médicos e de enfermagem, porque não precisamos de choferes, não precisamos de transportes, porque utilizamos os nossos próprios transportes. Portanto, esta autonomia, responsabilidade, permite-nos fazer este tipo de gestão. Como permite fazer o tipo de gestão em relação ao nosso horário. O nosso horário de funcionamento e de atendimento é das 8 da manhã às 8 da noite, o que nos permite, obviamente, dar resposta às situações dos nossos utentes das 8 às 20 programadas. Por exemplo, todos os profissionais da USF, neste caso médicos e enfermeiros, que fazem consultas, têm obrigatoriamente um período de consulta semanal pós-laboral, que é entendido das 8 da manhã às 9 e da 1 às 2 e das 17 às 20. Isto é, nós entendemos que nestes horários entendidos por pré ou pós-laboral, necessitávamos no mínimo de ter um período semanal, todos nós, para poder dar resposta à população ativa. À população que, obviamente, tem dificuldades em gerir o horário versus consulta, mesmo sabendo que a lei protege, nós sabemos que há conflitualidades laborais que dificultam a vinda à consulta. E nesse aspecto
nós temos essa facilidade. Isto acontece muito com as mulheres, propriamente familiar, acontece muito com diabéticos jovens, etc. O que nos possibilita, por exemplo, das 17 às 20, ter uma consulta no pós-laboral sem faltar ao trabalho. Como das 8 às 9, como na hora do almoço, da 1 às 2. E esta questão é crucial. Isto é, a autonomia de gestão, a autonomia funcional, permite-nos adequar as necessidades da população, e é para isso que nós trabalhamos, ao horário existente, à nossa flexibilidade. Outro exemplo prático de que este modelo nos permite, por exemplo, nós temos sessões 3 a 4 vezes por ano, sessões de estímulo ao exercício físico para diabéticos, que fazemos ao sábado de manhã, com o professor de Educação Física da Câmara Municipal da Lausanne. Nós temos um programa tipificado de incentivo à prática de exercício físico, demonstrando que um exercício de 20 minutos, que é o que se faz, baixa o açúcar no sangue. Nós fazemos a picada quando as pessoas chegam meia hora depois do pequeno almoço, fazemos 20 minutos de exercício físico, 3 exercícios de relaxamento e a seguir voltamos a ver o açúcar no sangue. Fazemos isto 3 vezes por ano com grupos de diabéticos. Isto faz-se ao sábado. Obviamente que este trabalho ao sábado não é um trabalho pago no sentido da tradição da administração pública em horas extraordinárias. É um trabalho que nós achamos que deve ser feito ao sábado, independentemente de estarmos ou não estarmos a fazer mais trabalho do nosso horário semanal. Quer dizer, este problema não se põe. Põe-se com a necessidade de compatibilizar a nossa atividade do dia-a-dia, que é de segunda a sexta, com outra atividade que também achamos que é importante, neste caso, que é a atividade de estímulo ao exercício físico para diabéticos. E fazemos ao sábado, porque é obviamente mais fácil, estando nós fechados em termos de trabalho assistencial, não é? Sem pedir nada em troca. Agora, o que nós pedimos em troca, porque nós sabemos isso, se tivermos diabéticos mais controlados, menos vezes eles virão às consultas, mais tempo nós vamos ter para ter outros doentes. E isso é que nos parece importante. Não estamos preocupados se são 3 horas, 3, 4 vezes por ano, não é essa a necessidade. Eu acho que é uma oportunidade, ao contrário do que se tem dito. Isto é, este momento de enorme crise económica ou financeira, se os políticos quiserem olhar para o modelo, e já olharam para ele, não foi por acaso que a única marca portuguesa inscrita no memorando da Troika, neste caso para o bem, é a marca OSF, para o bem no sentido porque o memorando da Troika diz que deve haver mais OSFs modelo B, isto é, aquelas OSFs que têm um sistema retributivo que está associado ao desempenho em termos qualitativos e quantitativos. Isso para nós é importante porque é um modelo que tem por base a eficiência, tem por base a efetividade, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que é o que nós pretendemos. Nós pretendemos poder fazer mais com o mesmo dinheiro. A questão da obrigatoriedade e bem de dar resposta no máximo em 5 dias a um pedido de consulta programada, nós estamos a falar de melhoria da acessibilidade. Nós precisamos ter mais portugueses a irem às suas equipas de saúde familiar. Isto é crucial e importante. Para quê? Para podermos apanhar os problemas o mais cedo possível e para prevenir outros antes deles surgirem. E isto dá-nos ganhos em saúde daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E por isso é que, do nosso ponto de vista, este modelo já provou, pelos resultados existentes nos últimos 7 anos, que é eficiente, é efetivo e sustenta o próprio Serviço Nacional de Saúde. Por isso eu acredito, sinceramente, que se as USFs fizerem o seu trabalho, isto é, se os profissionais das USFs cumprirem os princípios da marca, e aqui estamos a falar em autonomia responsável, numa acessibilidade organizada, diária e programada a toda a sua população, e cumprirem resposta à sua carteira de serviços, que é vasta e bem, eu estou convencido, porque os resultados irão aparecer, que o poder político não vai criar obstáculos a que as USFs continuem a desenvolver e não vai acabar com a marca. Esta é a questão importante, porque neste momento, com o número de USFs que temos, seria obviamente, do meu ponto de vista, uma machadada de morte no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados primários se o modelo marca USF terminasse.
é uma das áreas que deve ser desenvolvidas e é um dos vetores de futuro cruciais no desenvolvimento e na sustentabilidade das OSFs. A questão que se prende é que nesta fase inicial da implementação das OSFs, elas estão ainda muito viradas para a sua carteira de serviços. Felizmente, já há várias OSFs neste país que têm comissões de utentes, que trabalham em rede com as organizações existentes na comunidade. Estou a falar desde os lares, desde a escola, desde os centros de dia. Já há este trabalho, até porque os cuidados domiciliários têm uma componente forte dentro da carteira de serviços das próprias OSFs. Agora, o que falta é continuar a desenvolver esta rede com o apoio das outras unidades do agrupamento. E aí é preciso uma aposta na qualificação da rede interna dos próprios agrupamentos. Porque a reforma dos cuidados primários criou outras unidades, por exemplo, a unidade de cuidados na comunidade, e para que exista uma maior articulação de trabalho e implementação na comunidade, é necessário primeiro que as unidades se articulem internamente, que é para completar determinado trabalho que deve ser feito na comunidade. Agora, há OSFs, e a nossa, por exemplo, há uns exemplos nesse nível. Nós, por exemplo, já fizemos reuniões, Comissão de Utentes, OSF e Juntas de Freguesia com a população 2 vezes nestes últimos 6 anos. Isto é, a OSF, a Comissão de Utentes, promovida pela Junta de Freguesia, já fez 2 reuniões em cada. Nós temos 5 freguesias, neste momento passamos a 3, mas tínhamos 5 freguesias, até agora a União, e fizemos nestes últimos 6 anos já 2 reuniões. É um passo importante de informar a população, no sentido da proximidade, como é que se deve usar a OSF, que serviço pode ter, porque como todos nós sabemos, ainda falta informação à população, no sentido do contacto direto, não é informação disponível, porque ela existe na internet, só que queremos ou não, temos muita gente info-excluída e, obviamente, é muito bonito dizer que temos na internet, mas se as pessoas não vão lá, não serve para rigorosamente nada. E nós tivemos nestas 2 reuniões, que foram 10 em cada junta de freguesia, essa noção. As pessoas ficaram satisfeitas porque estavam a ver que havia proximidade. Nós íamos perto delas. Portanto, isto é interessante presenciar isto e é um trabalho, e é o grande desafio. O grande desafio é as OSFs terem capacidade de trabalhar ainda mais em rede e discutirem um plano local com todos os parceiros, independentemente de serem da saúde ou não. Eu acho que será possível e é um caminho que vai ter que ser aberto.